o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento acompanham os trabalhos desta casa. E hoje, sábado, 20 horas, temos aqui as palestras, as exposições doutrinárias. Então, nosso abraço fraterno a todos aqueles que acompanham os trabalhos desta casa. Que a paz e a proteção de Deus e de Jesus esteja presente em nossas vidas e junto de cada um de nós. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós gostaríamos de deixar aqui, claro, o trabalho que vai acontecer aqui na próxima quarta-feira, né? A exposição doutrinária, a palestra que vai acontecer aqui, através do Leandro, quarta-feira às 20 horas, e o tema será um tema que está ali nos 10 mandamentos, no Decálogo, é o 5º mandamento, não matarás. O tema vai ser desenvolvido sobre essa questão, não matar. Bom, da nossa parte aqui, nós estamos trazendo, então, para a nossa reflexão, porque os temas que nós desenvolvemos aqui, qualquer um de nós, ele está no campo das reflexões. É a oportunidade que nós temos de, em ouvindo o que se fala, nós refletirmos profundamente a esse respeito. Até que ponto isso nos toca, nos envolve, até que ponto isso traz para nós alguma coisa que acrescente a melhora da nossa vida. Então, nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão, e o tema é bem comum, fazendo a diferença, né? Parece bem simples, né? Fazendo a diferença na fé cristã, porque a diferença nós fazemos constantemente. Desde que nós levantamos de manhã e começamos a nos movimentar, em dado momento nós fazemos diferenças. Alguém, em algum momento, nos vê de uma forma e nós, posteriormente, possamos ser vistos de outra forma, de acordo com o entendimento de cada um. Então, às vezes, acontecem essas diferenças. E também isso depende do nosso estado emocional, o nosso estado psicológico, o nosso estado de vida, como a gente se encontra. Porque aqui na Terra é o seguinte, nós temos que entender que nós residimos numa casa planetária que se chama Terra. É a nossa casa, é a nossa moradia. Mas o atual sistema ainda é provas e expiações. Nós somos aqueles que estamos passando ainda pelas expiações, que significa resgates. Alguns têm alguns resgates maiores, outros alguns resgates menores. Alguns desses resgates ainda estão na área da compensação. A pessoa que ia ter um prejuízo maior, né, em relação a um prejuízo espiritual maior, mas dado a sua conduta e ele fazendo a diferença de uma forma melhor, sempre voltado na fé cristã, de repente isso é compensado. Aquele que ia, talvez fosse perder um braço aqui aqui na Terra, simbolicamente falando, hoje isso veio diminuindo ao ponto de chegar num dedo, e ao ponto que até esse dedo também ser eliminado, ele, através dessa lei de compensação, ele consegue, então, esse momento muito importante para ele. Isso acontece comumente para muitos de nós aqui na Terra. Há o momento dos resgates mais severos um pouquinho, mas muitos dos resgates nós podemos compensar. O mal que nós fizemos no passado com o bem que nós fazemos agora no presente. Então, o nosso tema, fazendo a diferença na fé cristã, porque o ponto fundamental é fazendo a diferença. Bom, para que a gente possa entender isso, essa questão de fazer a diferença, porque a diferença nós podemos fazer de dois modos, né? Depende de nós, depende do nosso ponto de evolução, depende do nosso ponto, das conquistas que nós fizemos em torno desse campo fundamental para nós, chama-se religiosidade. Não é questão de religião, não é questão de rótulos religiosos, mas religiosidade. Porque religiosidade significa integração da criatura com o Criador. Integração do ser com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da boa nova, da boa notícia, que está exarada lá no Evangelho do Novo Testamento para todos nós. Então, então se pode fazer a diferença de alguns modos diferentes. Mais positiva, menos positiva, às vezes negativa.
menos negativa, às vezes muito negativa, o que acontece no nosso órbito terrestre. Basta que a gente lance um olhar junto dos nossos irmãos aqui na Terra, porque, na atualidade, nós compomos aqui um grupo de em torno de 8 bilhões e pouco de habitantes. São os nossos irmãos. São tão filhos de Deus como nós, mas também são nossos irmãos. Mas somos aquela irmandade que temos dificuldade de entendimento ainda. Aquela irmandade que tem dificuldade de trabalhar melhor as coisas entre si. Então, é muito importante essa questão. Quando nós falamos em diferença, nós lembramos que nós, o Espírito, o Filho de Deus, como esses bilhões que estão do lado de cá agora, mas 2 tantos a mais que estão do outro lado, né? Se hoje nós estamos aqui na casa do 8 e pouco, nós temos que multiplicar isso por 3. 8 vezes 3, 24. Na totalidade, nós formamos esse grupo a mais. Porque segundo o Emmanuel, segundo o Chico Xavier, André Luiz, a população nossa, aqueles que Jesus adotou, ele forma um grupo de mais ou menos 30 bilhões. Mas quando nós trabalhamos aqui 24, 27 bilhões, onde estão os outros? Nos andares de cima. Nós sabemos que a nossa moradia, a nossa terra, ela tem várias frequências vibratórias, ela tem várias nuances espirituais. Nós estamos aqui numa terceira condição. Abaixo de nós, mais 2 condições subcrostais, né? Assim, trevas, abismo, nós aqui na crosta terrestre, mas nós sabemos que além daqui nós temos umbral. Umbral não é um lugar localizado. Umbral, na verdade, a palavra umbral significa portal, batente, é aquilo que vai além daqui, transferindo-se de uma esfera para outra. O mundo em que nós nos encontramos é um planeta, mas o outro lado, o umbral, também é um planeta, porque ele não está circunscrito só num lugar, num continente só. Ele está no continente asiático, africano, europeu, todos, porque senão, como que nós íamos entender isso? Como é que nós íamos entender as estruturas espirituais que estão acima das estruturas materiais? No nosso caso aqui, nós estamos falando aqui de Cascavel, Paraná, Brasil, né? Nós estamos falando aqui dessa cidade com cerca de mais de 350 milhões de habitantes já, nós sabemos a nossa estrutura física, mas acima da nossa estrutura física é uma outra estrutura. Mas não só para Cascavel. Todas as estruturas físicas, elas têm uma estrutura espiritual. A prova disso é nosso lar, que nós sabemos. Nosso lar está situado onde? Por sobre o Rio de Janeiro, ali, por sobre essa cidade. Então, cada lugar há uma estrutura. Então, onde estão esses outros espíritos para completar esses 30? Nos andares de cima, nas esferas espirituais superiores. Nós, segundo Mário Frigeri, o escritor da Federação Espírita Brasileira, ele lançou um livro, As 7 Esferas da Terra. Lançou um livro, As 7 Esferas da Terra. De onde que ele tirou isso? Dele próprio? Não. Das obras de André Luiz, Chico Xavier. Das obras que falam do mundo espiritual. É dali que ele tira as 7 esferas da Terra. Então nós estamos na terceira, a umbral. Após essa, nós temos uma outra já muito importante que nós não temos nem noção de como funciona, de tão bela e tão importante que é. Do amor, aquela da beleza, da ciência, da beleza e da cultura, onde se supõe que espíritos de grande magnitude já estejam habitando lá. E não estão muito longe de nós. Pegarmos aí a mãe de Chico Xavier, outros ou muitos espíritos elevados, então já estão nessa estrutura. Além dessa, uma outra superior, do amor fraterno universal. A última, diretrizes do planeta, de onde o Cristo cósmico governa todo esse planeta e governa todos nós. Então, quando nós falamos fazendo diferença, olhamos já as diferenças acontecendo no nosso meio, distribuído em fases, em lugares, mas isso aí é só para um grupo? De forma alguma. Tudo aquilo que é construído aqui na Terra é para servir a todos. No momento, não consegue servir a todos. Porque tem gente, muita gente desintonizadas, não fazem sintonia. Muita gente pegaram o caminho errado. Muita gente estão fora dos padrões. Mas isso não significa que eles não vão conquistar no futuro.
Mas então, essa beleza que envolve essa grande conquista, da grande felicidade que nos aguarda a todos, no momento ela vai, com certeza, beneficiar um grupo. Vai beneficiar um grupo que já está mais padronizado. Olha, olhamos a nova geração chegando, de um lado e de outro, que já trazem íncito em si esses padrões que vão funcionar para que no mundo, após o mundo de expiação, no mundo de regeneração, ou a implantação do reino de Deus aqui na Terra, trazido por Jesus e que está culminando no mundo de regeneração, é claro que nesse momento é um momento totalmente inusitado, diferente, já vai fazer a diferença. Por quê? Na medida em que ele começa a ser instalado, na medida em que já houve a separação do trigo e do joio, no momento em que aqueles que não conseguiram, que não têm condições de dar sequência, porque senão continuaria sendo a mesma coisa. Mas eles, de acordo com a misericórdia divina, eles vão residir em outros lugares, vão estar em outra escola, em outras escolas, mas a presença de Deus estará sempre junto deles, dando oportunidades para que um dia no futuro eles também recomponham esse novo momento. Fazendo a diferença do mundo atual, de dores, sofrimento, misérias, aquilo que nós conseguimos ver e acompanhar, não é que nós sejamos negativistas. Nós não somos negativistas, ao contrário, nós somos positivistas. Nós trabalhamos com essa alegria dentro dos nossos corações. A diferença é que, a partir deste momento, porque o mundo de regeneração, ele não vai vir pronto. Ninguém pense que, a partir desse momento, mais ou menos por volta do ano 2060, vejamos que não está muito longe. 2024, 2057, 2060, 30 e poucos anos, mas nós temos muita coisa para passar ainda. Nós temos muita coisa. Mas na medida em que muitos espíritos já não estarão fazendo parte aqui, porque há uma lei fundamental, há uma lei fantástica, uma lei divina, que se chama desencarne. Morte no sentido comum, mas morte não existe. Morte não existe, ninguém morre. Apenas transferência de domicílio, transferência de lugares. Mas após esses acontecimentos, essa geração nova e aqueles que tiveram a oportunidade de dar continuidade, o que é que vai acontecer? Eles vão estar imbuídos de trabalhar nesse novo momento. Que novo momento é esse? A desativação de frigoríficos, a desativação de armas, a desativação de cercas elétricas, a desativação de muitas cadeias. Por que não desativar? Não vai ser de uma forma de repente, porque apesar desse padrão novo, ainda ele não é totalmente puro. Aliás, a impureza está longe ainda, mas os melhores. As pessoas de bom sentimento, de bom coração, que não sabem fazer o mal, as pessoas que só sabem fazer o bem, as pessoas que são solidários, fraternos uns com os outros, que vai se consubstanciar naquilo que Jesus disse através de João: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos chamarem isso, mas nessa construção nova. Então o mundo de regeneração não vai ser construído dentro do próximo século já, vai estar bem melhorado. Na medida em que o tempo vai passando, cada vez melhor, 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 até que no fim do ano 2024, já pendendo para o ano, aliás, já desse milênio para o segundo, nós estamos no terceiro milênio para o quarto milênio, então as coisas já vão estar voltadas para um mundo ditoso, um mundo de paz, um mundo totalmente diferente. Porque são fases. Nós passamos pelo mundo primitivo, o tempo anda, nós andamos no tempo, aliás, né? Mas as características é mundo de provas e expiações. Mas esse tempo começa a ser vencido. Bom, então, por aí nós já começamos a pensar em diferenças que vão acontecer. Fazendo a diferença na fé cristã. Porque não tem como fazer essa diferença se nós não estivermos atrelados a essa fé cristã. O que significa a fé cristã? Fé significa, nós podemos até entender como a conjugação do verbo crer. Eu creio. Eu creio. Cristão por quê? Procede do Cristo. Procede de Jesus Cristo. Então, eu acredito nesse Jesus. Eu acredito nesse Cristo. Mas à medida, não basta só crer. O importante é que a gente se integre a Ele. É isso que Ele quer de nós.
Mas ele espera pacientemente, porque nos conhece a cada um de nós, acompanha nossos passos, sabe onde nós estamos, como ainda nós caminhamos. Então, mas essa integração, ela é muito importante para nós. É justamente aí que, então, as diferenças, começamos a fazer diferenças. Então, qual o objetivo nosso aqui na Terra? Qual o objetivo do Espírito, desde o Criador, nosso Pai Celestial? O nosso Pai Celestial que não é uma pessoa. Nós sabemos que não é um ser criado pelo homem, como muitos deuses que são apresentados aí para a humanidade, mas são deuses humanos. Praticamente eles têm a mesma estrutura de um ser humano ainda inferior ainda, porque é vingativo, ele pode arremessar seu filho para uma condição infinita de sofrimentos. Esse não é o nosso Deus. Mas quando o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todo o universo, esse Deus que João, na primeira epístola, escreveu 3 epístolas, e quando ele define Deus como Deus é amor, ele repete isso várias vezes em muitos lugares dessa carta, mas no Testamento também, no Evangelho estabelecido por João. Deus é amor, essa energia. Então, quando esse Pai nosso que está nos céus, quando ele nos cria, qual que é o propósito? Nos cria para quê? Aí ele nos coloca num mundo muito importante de evolução. E nesse mundo de evolução, para que a gente alcance um dia a nossa maioridade espiritual, nós estamos num campo que nós conhecemos como empreendedorismo. Deus nos cria nessa condição empreendedora. O que é empreendedorismo? A palavra empreendedorismo significa empreender. Empreender sempre na vertical. Empreender, sempre na vertical. É claro que nós demoraremos muito tempo para chegar nem na culminância, mas próximo das culminâncias, demoraremos muito tempo. Mas a meta é essa. Ele nos criou como espíritos empreendedores. E a palavra empreendedor vem de empreendimento. Empreendimento vem de empresa. O empreendimento vem de uma união conjugal, uma família. Uma família é um empreendimento valiosíssimo. É um dos grandes, é uma célula empreendedora muito importante. O pai, a mãe, o filho, a filha, a família. Isso é um empreendimento. Então, mas Deus nos cria, então, para esse empreendimento. Mas, além do empreendimento, ele também procura desenvolver a nós, porque na medida em que nós trabalhamos esse empreendimento nosso, porque nós temos um objetivo. Deus não nos criou para que a gente ficasse eternamente sem fazer nada. Todos nós somos cooperadores dentro da criação divina. Deus é criador e nós, muitas vezes, somos colocados como co-criadores. Ele nos desenvolveu com essa capacidade de a gente criar momentos novos, criar a possibilidade da evolução, do progresso, o desenvolvimento do amor, da caridade e assim por diante. Então, nós temos essa capacidade de criar tudo isso. Mas, então, nós somos espíritos empreendedores. Num dos pontos fundamentais desse empreendimento, ele nos chama para uma questão muito importante. Porque nós ainda, na maioria, ainda somos vistos assim como espíritos que praticamente não se conhecem. Muitas vezes nós somos um grande desconhecido de nós mesmos. Então, a que ponto ele nos chama? Ele nos chama para que nós levantemos, então, essa autoestima, para que nós procuremos nos conhecer, para que nós procuremos trabalhar isso, para que a gente tenha uma noção do porquê de nós estarmos nesse empreendedorismo, porque esse fator empreendedor, ele não se dá numa única encarnação. Lá atrás, muito atrás, na condição primitiva, nós já éramos empreendedores, mas de acordo com as possibilidades daquele lugar e daquela situação. Mas na medida em que nós vamos evoluindo, nós continuaremos sendo espíritos empreendedores, mas empreendendo cada vez mais, trazendo ideias novas, trazendo revoluções para a sociedade, trazendo a nossa contribuição. Então, isso é muito importante. A nossa autoestima é muito importante, porque tudo aquilo que eu faço,
que eu faço, representando todos, né, colocando eu aqui, tudo aquilo que eu faço deve ter um objetivo fundamental, que, primeiro, aquilo que eu faça, que eu possa gostar do que fiz, que eu possa gostar, mas positivamente, porque alguém faz alguma coisa que não é boa e passa a gostar daquilo. Nós estamos falando sempre no sentido positivo. Então, que eu faça, construa alguma coisa e gosto daquilo que eu construí. Então, é uma coisa muito importante para nós. Porque aí, mas a partir daí, nós começamos então a gostar melhor de nós. E para que a gente possa melhor gostar de nós, é necessário que nós façamos também uma viagem dentro de nós. Porque nós ainda estamos naquela condição de desconhecidos. Quem eu sou? A maioria esmagadora não sabe, ainda tem dificuldade. Não porque lhes faltaram informações. E, ao contrário, muitas vezes, desinformações aconteceram. Quem eu sou? De onde vim? A maioria não sabe. Mesmo dentro do movimento espiritualista, para não falar dentro do movimento espiritista, há pessoas que ainda têm uma certa dificuldade. Ele está dentro do campo, está aprendendo, mas ele tem uma certa dificuldade. Uma certa dificuldade. Quem eu sou, de onde eu vim, por que me encontro aqui na Terra? Qual o objetivo? Apenas alguém que está fazendo número aqui junto de outros? Todo mundo fazendo um número, caminhando junto, assim, de uma forma estoica? Será que é assim? Então, eu ainda sou um desconhecido em relação a mim próprio. De onde eu vim, porque eu estou aqui, qual o motivo de estar aqui, mas depois de eu estar aqui um tempo, porque isso é uma coisa tão importante que não precisa ser muito inteligente e nem muito educado espiritualmente para saber que um dia ele vai morrer, entre aspas. Ele não vai morrer. A casa que ele mora, que passa pela ação do tempo, um dia ele vai ter que desocupar a casa. A casa ela é boa até um tempo. Por mais que você cuide da casa, mas vai chegar um tempo que ela não lhe oferece mais as condições. Ela está numa condição de desagregação da matéria, porque ela é natureza. A construção da casa que nós moramos é construída pela mamãe natureza. Ela tem um tempo, porque é justamente nesse tempo que nós temos para passar um tempo aqui. É o aluno na escola tirando um tempo. Então essa casa não podia ser eterna. Essa casa ela tem um tempo de duração. Todos nós ocupamos a casa, mas imediatamente no sentido de futuramente ir desocupando essa casa. Há aqueles que desocupam um pouco mais cedo. Há aqueles que demoram um pouco mais. Há aqueles que a casa já está praticamente escorada, né? Já está bem envelhecida. Aí o ser ainda está ali. Mas há um motivo para ele estar ali. Não atende mais a demanda, ele tem dificuldades até para andar, para falar, aquela coisa, mas ele ainda está integrado à casa. Depois, futuramente, a misericórdia divina permite que esse aluno ele desocupe a casa para possuir no futuro uma casinha nova com oportunidades novas. Então, o que acontece, então, voltando ao assunto, né? De onde eu vim, porque eu estou aqui, qual a finalidade, mas e quando eu não estiver mais aqui, onde eu vou estar? E como é esse lugar que eu vou estar? Que lugar é esse? É um lugar estranho? Hoje nós sabemos que não é estranho, porque nós já estivemos tantas vezes lá e tantas vezes cá, que não é tão estranho. O que causa estranheza algumas vezes é porque muitas vezes no decorrer de milênios, nós rodamos muito na Terra, como nos diz Emmanuel, que nós trazemos reunidos no nosso perispírito matéria de todos os continentes. Então nós andamos. Pode parecer estranho, mas no decorrer de um tempo já não é mais estranho. Vamos supor, a cascavel espiritual, para muitos que já foram e voltaram, já não é estranho. É o lugar que ele estava aqui agora, ele está lá, mas se prepara novamente, se reprograma para vir para cá. Ele só não lembra porque há a lei do esquecimento. A lei do esquecimento. E a lei do esquecimento, ela se dá em torno dos sentidos. Nós temos os 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato, mas só serve para cá. Só serve para o mundo material que nós estamos. Tanto que nós não temos acesso à dimensão própria. Neste momento em que nós estamos aqui falando, nós não estamos sós. Paralelamente a esse mundo paralelo, essa dimensão paralela, gente, a casa aqui está repleta. E mesmo aqueles que estão nos ouvindo materialmente, e em outras dimensões paralelas, também estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Vejamos a grandiosidade da beleza das coisas que Deus proporciona a cada um de nós.
Então, que lugar é esse? É claro que quando eu retornar, e é uma coisa interessante, gente, há dois tipos de envolvimento nosso com o mundo paralelo. Um, através do desdobramento. Quando o corpo dorme, né, mas o espírito não dorme. A não ser que seja um espírito muito preguiçoso. Aquele espírito só pensa em dormir. Pode até acontecer alguma coisa rara, mas a maioria esmagadora não. O nosso corpo está descansando, está aqui, nós deixamos o corpo momentaneamente e, em desdobramento, estamos em atividade no mundo paralelo. Aí entra a lei dos afins, onde nós nos sentimos melhor, onde nós já trabalhamos até em determinadas equipes, onde nessas equipes nós temos amigos, companheiros, parentes, nós temos os nossos cooperadores, qual é o motivo de a gente estar lá? Como alguém que esteja fazendo alguma coisa nesse campo empreendedor. Nós não somos espíritos empreendedores só para cá? Ou quando nós temos oportunidade, nós estamos em movimento? Nós temos prova disso muitas vezes. Nós fazemos parte de trabalhos mediúnicos há praticamente 30 anos, só aqui em Cascavel, quase 30 anos. Nós, muitas vezes, entre nós ali, nós tivemos notícia. Olha, hoje nós estamos aqui. Mas ontem, anteontem, alguém deu notícia. Nós estávamos num grupo de trabalho, nós estávamos em atendimento. E muitas vezes sendo atendidos também. Porque quem de nós que não tem um problemazinho? E até um problema de enfermidade que está vinculado, que ele está nos registros do nosso perispírito. E por que nós não recebemos ajuda também? Então, tudo isso funciona. Então, essa questão de nós, da autoestima, de nós nos conhecermos melhor, quem eu sou, de onde eu vim, porque eu estou aqui, quando eu não estiver aqui, o que eu estou fazendo, é uma coisa tão... Olha, gente, é uma coisa corriqueira. Parece uma coisa sobrenatural, uma coisa alienígena. Não, é coisa normal. Aí eu estava dizendo que há dois tipos de quando a gente está vinculado ao mundo espiritual. Desdobramento, trabalhando em atividade, ou após, quando nós desocupamos esta casa abençoada, que é uma máquina maravilhosa, que a Mamãe Natureza construiu. Isso é coisa que nós deveríamos dar assim a maior estima. Ela é material, mas sem ela nós não funcionaríamos aqui. Então, quando nós deixamos ela, aí então nós estamos mais definitivamente já... porque o outro ele se dá relativamente, a gente volta. No outro, a gente só vai voltar através de uma reprogramação. Então, mas quando a gente volta, nós temos noção, nós estamos na amplitude. Então, aí nos vem a nós o bem, o mal, algum mal que nós fizemos. Não vamos nem adentrar muito esse campo, porque se a gente fosse santo não estaria aqui, né? Os males que a gente fez, mais os bens que a gente fez, cujos bens que a gente conseguiu fazer, já houve uma lei de compensação trabalhando e nós já estamos melhores. Não é uma coisa fantástica, maravilhosa? Então, a autoestima é muito importante porque porque na autoestima significa auto, eu, estima, significa gostar, a palavra gostar. Porque se eu não gostar de mim, porque tem gente que não gosta dele. Existem pessoas que não se gostam muito, não. E ele reclama até de si próprio, né? Porque se eu não gostar de mim, vou gostar de quem? Vou gostar do quê? Numa empresa que eu esteja trabalhando, se eu não desenvolver esse gosto por fazer a coisa melhor possível, como que eu vou estar trabalhando, agradando aquele que me fornece um emprego? Então, essa autoestima é muito importante, porque se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Eu tenho que gostar daquilo que tudo de bom que eu possa fazer, gostar imensamente. Porque há uma frase muito interessante que diz assim, gostar, que é do verbo gostar, eu gosto, tu gosta, né? Gostar é uma coisa muito importante. Agora, ser gostado ou ser gostado é totalmente diferente. Gente, quando as pessoas gostam de nós, é diferente. Quando as pessoas nos amam, é diferente. Quando nós gostamos das pessoas, é diferente. Quando nós amamos as pessoas, vejamos se não é interessante essas coisas. Então, empreendedorismo, autoestima e o campo da moral que nós vamos trabalhar. Porque é justamente no campo da moral que nós também podemos fazer a diferença. Aliás, fazemos a diferença. Porque a moral é um dos maiores patrimônios que o Espírito vai construir aqui. Porque quem tem moral, ele é uma estrutura. A maior moral que nós conhecemos aqui no planeta Terra chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, quando ele chegava em determinado lugar,
pessoas sendo obsidiadas, às vezes não por um espírito, e talvez nem por maldade, mas estavam ali assediando um ou mais, e muitos até por maldade também. Quando Jesus se aproximava, e ele não se aproximava para se mostrar, estou aqui. Não. Quando da aproximação dele, ele já dizia, nós te conhecemos, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a maioria já ia debandando e abandonando aquela pessoa. E quando eles debandavam, as equipes que trabalhavam e que trabalham com Jesus Cristo já ajudavam, porque aqueles que estavam obsediando eram filhos de Deus, irmãos nossos. Estavam fora, simplesmente fora dessa lei do amor. Mas então grupos de assistentes do Espírito já encaminhavam essas pessoas para também encontrarem paz, harmonia, equilíbrio, e assim sucessivamente. Então vejamos como é interessante quando nós falamos fazendo a diferença. A autodescobrimento é uma coisa muito importante, porque está relacionado à autoestima, porque eu tenho que autodescobrir, afinal, quem sou eu? Hoje, se alguém me perguntar, quem é você? Simplesmente eu vou dizer, eu sou o Antônio. Mas isso não define. Não vai definir quem eu sou. Eu estou o Antônio. Como nós estamos, Maria, José, João, né? Nós estamos. Eu estou o Antônio. Mas, segundo a visão dessa maravilhosa doutrina que está consubstanciada no Evangelho de Jesus, o Consolador prometido, aquele Consolador que Jesus fala, que é o Santo Espírito, que vem fazer com que nós aprendamos todas as coisas e busquemos recordar o que ele já havia dito, vejamos como isso é tão importante, tão interessante para nós. Então, aí a gente tem uma noção cada vez melhor e diferente. Então, esse autodescobrimento é importante. Eu estou Antônio, mas agora, graças a essa luz evangélica, consubstanciada em espiritismo, onde vem nos dizer que não existe morte, a continuidade da vida. Então eu sei que eu já estive em muitos outros lugares, com muitos outros nomes, fazendo parte de famílias, mas futuramente eu poderei já estar... Só faltava, né, me colocar o mesmo nome, pode ser conhecido, né? Quando a criaturinha chega novamente de retorno, porque vai haver reprograma para todos nós. Todos nós vamos ser reprogramados para momentos melhores, momentos de trabalho, momentos de evolução, mas será que pode até que ocorra que alguém coloque Antônio, Leandro, olha, mas seria coincidência, né? Interessante. Mas eu vou ter outros nomes, uma sequência. Imortalidade da alma. É nisso que nós vamos, a doutrina espírita é Deus, esse ser que João proclama como o amor, energia, construtor de todo o universo, que é o nosso Pai, nós somos filhos dele, nós somos partículas dele. Então, nada melhor do que isso para nos engrandecer. Então, esse conhece-te a ti mesmo é muito importante. Mas o Espiritismo começa, então, a trabalhar em nós e possibilitando que a gente melhor nos conheçamos através dessas informações que nos chegam precisas, reais, verdadeiras. Então, meus queridos irmãos, nós trouxemos até algumas coisinhas mais para comentar aqui, mas nós estamos em cima da hora. O nosso tempo está vencido, mas é apenas uma ligeiras pinceladas em torno de uma grandiosidade que Deus proporciona a nós, através do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também através da mãe dele. Mãe Santíssima, Maria Santíssima, né, que colabora e corrobora tanto com todos nós, e a espiritualidade superior. Então nós ficamos por aqui por hoje, ensejando que a paz e a proteção de Deus, de Jesus, nesses momentos ainda tão complicados e difíceis, seja presente junto de cada um. Vamos ter problema? Pode ser que sim. E mesmo que eles venham, mas se nós estivermos vinculados, se nós estivermos, então, feita essa conversão, convertidos em Deus e em Jesus, nós vamos tirar de letra. Nós vamos, com certeza, ser grandes e vitoriosos. Que a paz e a proteção do Cristo envolva cada um de nós, agora e sempre. Muito obrigado. Se gostaram, busquemos compartilhar, busquemos dar like. Isso é muito importante para esses vídeos que são produzidos aqui por nós aqui. Vamos, então, fazer uma prece de encerramento.
Senhor Jesus, divino amigo, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos ter este contato contigo, através do Novo Testamento, mas antes dele também, e através também desse Evangelho, boa notícia, boa nova. Senhor, tu que nos conheces, sabe de nós melhor que nós próprios, sabe das nossas dificuldades. Então nós clamamos por socorro, junto a cada um de nós, junto aos nossos familiares, mas também junto a cada um dos nossos irmãos distribuído por todo este orbe terrestre, onde há dores, sofrimentos. Estamos lembrando aqui particularmente dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas como em todos os outros lugares. Jesus, amigo, que a tua paz e a tua proteção possam nos envolver a cada um de nós e a todos aqueles que nesse momento nos acompanham, porque temos certeza absoluta, dias melhores estão chegando. A paz do Cristo esteja presente em nós. Obrigado.